Você vai pegar sua Bíblia e dizer: Senhor, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 18. Quem achou? Versículo 1 diz assim: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Agora pule para 33. Diz: Então um homem entesou a seu arco e, atirando a ermo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou-se renhida naquele dia. Contudo, o rei de Israel foi sustentado no carro contra os sírios até a tarde. Porém, ao pôr do sol, o que acontece? Morreu. Amém? E eu queria que agora você caminhasse comigo para o capítulo seguinte. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Hanani, a vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, pessoal? Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração, em nome de Jesus. Pode sentar. São coisas assim que às vezes a gente se espanta. Quando você vai perfilar o caráter de Josafá, rei de Israel, rei de Judá, perdão, e você faz um comparativo, um anelo comparativo com Acabe, rei de Israel. Um reinava na região sul, outro na região norte de Israel. E a gente percebe que não havia espiritualmente nada que pudesse assemelhá-los. Porque Acabe, casado com Jezabel, buscava os deuses que Jezabel havia entronizado em Israel. Josafá era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que ele buscou o Senhor de coração. No capítulo 18, é ele que diz ao rei Acabe que fosse à busca de um profeta de Deus para lhes trazer o que Deus acharia daquela guerra, daquela batalha. Mas como você vê no capítulo 18, Acabe e Josafá aparentaram-se. E como que eu, tendo uma visão espiritual, tendo um chamado espiritual, tendo um discernimento espiritual, tendo uma revelação espiritual, posso me aparentar, posso me acompanhar, posso de alguma forma me unir àqueles que não são do Senhor? Não há como esse tipo de relacionamento dar certo, irmãozinho. O que é que mais frustra o cristianismo de hoje? Diga comigo: a mistura. Deus não está interessado em misturas. É tanto que quando ele separou um povo para si, ele separou Israel. Um povo para si, um povo para o adorar, um povo para se santificar para ele. E as 12 tribos foram unidas em um país chamado Israel. E durante muito tempo, quem controlou, quem reinou sobre Israel foi o próprio Deus, através dos profetas. E um dia o povo, vendo que os filhos do profeta Samuel não seguiram o caminho do pai, escolheram para si um rei, pediram um rei, e foi levantado o rei Saul, que não foi lá grande coisa, né? Segundo sua história, não foi lá grande coisa.
Precisava que Davi tocasse harpa para poder os demônios se afastarem dele, porque era um homem que não teve um coração segundo o coração de Deus. Posteriormente a isso veio o rei Davi, que assumiu, teve vários deslizes, mas conseguiu guardar-se para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus abençoou todos os dias de Davi e deu-lhe um sucessor chamado Salomão, um homem rico em sabedoria e entendimento de Deus. Porém, nós vemos cabalmente em toda a raça humana, em todos os homens, seja Davi, seja Salomão, o pecado, a índole para o mal. E Deus sempre buscando separar um povo. Por que você acha que Deus tirou o povo de Israel lá do meio do Egito? Porque os egípcios eram um povo que os escravizava apenas? Porque eles levavam chicotadas dos egípcios? Porque eles trabalhavam forçado? Não. Porque os egípcios impunham sobre eles a sua religião, os seus deuses, os seus costumes, e isso parecia mal aos olhos de Deus. Por que você acha que Deus os livrou o seu povo do Império Babilônico, do Império Medo, do Império Persa e do Império Romano? Por toda a influência, por toda a ingerência religiosa que esses impérios traziam sobre Israel. E nós vemos que Josafá, ele fez união, ele fez parentesco com Acabe. E isso fê-lo cair em desgraça, porque ele estava tão bem. Mas aí ele entra numa batalha que não é sua. Quando você, diga para mim, quando você se une ao ímpio, você entra em batalhas espirituais que não são suas. Você faz uma sociedade com ímpio, vem problema financeiro, não é seu, é dele, mas você está apanhando. Porque quem mandou você se meter com ímpio? Quem mandou você fazer parentesco com ímpio? Pastor, eu quero me casar com uma fulana e tal, ou com fulano, mas ele não é crente. Então toda a carga espiritual, toda maldição que ele carrega consigo, ou que ela carrega consigo, vai vir para você. Não tem jeito. Porque você está buscando um parentesco espiritual, você está trazendo, você está avocando para a sua vida a maldição daquela pessoa. E é difícil uma pessoa viver depois que faz esse tipo de unidade, de união. É difícil ter paz. Eu conheço muitos crentes que não conseguem ter paz. Muitos. Mas pastor, olha, eu sou da igreja, eu me converti desde pequenininho. Mas você se uniu a uma pessoa que não tinha um coração em Deus. Uma pessoa que não queria se converter, uma pessoa que não se devotava ao Senhor, uma pessoa que não abriu mão do pecado, uma pessoa que continuou na prática do mal. E tudo o que ela traz com ela vem para a tua vida. É tribulação. O que foi que Acã trouxe para toda a sua família? Tribulação. Por causa da sua ganância, ele trouxe destruição para toda a sua casa. O que foi que Acabe trouxe para sua casa? Destruição. Porque ele se casa com Jezabel. E aí toda a maldição de Jezabel vem para Acabe, vem para o povo de Israel e começa a destruir toda a sua casa. Irmãos, diga comigo, associações más nos separam do propósito de Deus. Às vezes você pensa que a multidão está correta. É incrível. João Batista era chamado de a voz do que clama no deserto. Uma voz clamando contra toda uma multidão. Mas eu quero citar alguns textos aqui para que você abra seus olhos. O primeiro texto está em Êxodo capítulo 23, verso 2. Irmãos, cuidado com o que muitos pensam que onde a multidão está, ali está Deus, ali está o certo, né? Cuidado com isso. A Bíblia diz assim: são leis sobre o exercício da justiça divina.
não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda darás testemunho acompanhando a maioria para perverteres a justiça. Às vezes, você é induzido a perverter a justiça dando um mau testemunho, dando um testemunho errado. Por quê? Porque a maioria é a que vence. Eu sou contra essa visão democrática. Por quê? Porque na visão democrática, ela não se associa à visão teocrática. Nós não podemos ser democráticos em relação aos assuntos de Deus. Todo assunto de Deus é teocrático. Amém? Deus é que domina. Diga, Deus é que domina. Então, nós não podemos decidir aqui em assembleia os desígnios da igreja. Quem decide é Deus. Ah, mas a maioria que decide. Na maioria não decide. É a maioria que impõe. Algumas igrejas é o povo que está impondo as regras. Se você quer ter uma grande igreja, uma grande multidão, você tem que ouvir a maioria. O que a maioria quer? Ah, eu quero show gospel, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero joguinho de não sei o quê, eu quero fazer oba-oba de jovem, eu quero piquenique, não sei o quê. A maioria que vence. E se não for votado pela maioria, a igreja não tem desenvolvimento numérico. A Bíblia nos diz que nós não podemos acompanhar a multidão, amém? Para fazer o que é mal. Porque, irmão, não é o que a maioria diz, é o que Deus fala a maioria. Quem crê assim? Êxodo 34, verso 12. Verso 12. Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra em que has de entrar, para que isso não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derribareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus acerrins cortareis, porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Amém? Então, se você perguntar, veja o 15 aí, se você perguntar a um católico, ele vai dizer, não, eu sou católico porque sou católico. Mas por que você adora imagem? Porque na igreja católica se faz isso. Mas ele não tem nem noção do que ele está fazendo, ou por que está fazendo. Ele tem uma visão sincrética religiosa, prosélita. Verso 15. Para que não faças pacto com os habitantes da terra, a fim de que quando se prostituírem após os seus deuses, e sacrificarem aos seus deuses, tu não sejas convidado por eles, e não comas do seu sacrifício. Amém? E não tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, para que quando suas filhas se prostituírem após os seus deuses, não façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Quem aqui não tem um filho evangélico, né, que passou a vida no meio evangélico, de repente casa com uma menina que é de outra religião, e aí tem que adotar os preceitos religiosos daquela pessoa, ou vice-versa? Você tem que ter cuidado, porque essa adoração, essa prostituição espiritual é contrária aos valores de Deus. Então a gente não pode se associar de forma alguma ao mal. Versículo de número 15 diz, para que não faças pacto com os habitantes da terra. Toma cuidado com isso. Amém? Salmo 1, verso 1 é bem conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores e escarnecedores. Ah, mas vamos lá, não tem problema nenhum. Você é minha mulher, você é junta comigo, você mora comigo, você tem que ir a uma festa dos meus amigos. Quem já ouviu isso? Você não tem que ir não, irmão. Você não deve ir de forma nenhuma, porque você é de Deus. Você é luz, você é sal. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus tomou você com preço de sangue. Você não pode se deixar levar e se sentar à roda de escarnecedor por ninguém. Quem entendeu a palavra por ninguém? Pois então eu vou te deixar. Já foi tarde.
A porta de casa é serventia da casa. Vai, Ticão. Amém ou não amém? Quem quer ir para o céu? Quem quer servir a Deus de verdade? Quem está cansado de mentirinha gospel? Então, toma jeito, irmão. Toma uma atitude, toma um compromisso nisso. Abra aí em Provérbios 4,14. Ora, mas é muito sutil o negócio. Não, porque eu te amo. Ah, mas rapaz, você me ama mesmo? Então larga tudo e me segue. Foi o que Jesus disse. Tu me ama? Amo. Então faz o que eu quero. Tu me ama? Amo. Então vai caminhar comigo no caminho de Deus. Esse negócio de eu te amo para levar para o inferno, isso não é amor não, isso é destruição. Quem está entendendo? Aí o caboclo diz assim, não quero mais que minha mulher ande naquela igreja. Cão manifestado. Vamos lá. Não entres na vereda dos ímpios. 24:1. Não entre nas veredas dos ímpios. Que são veredas? Caminho. Caminho. Não entre no caminho do ímpio não, irmão. O que mais? Mas andes pelo caminho de quem? Não andes pelo caminho dos maus. Então, nem ande na vereda, no pensamento, no desejo do ímpio, e nem no caminho dos maus. Por favor, entenda, é o conselho de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho assim uma certa inveja desse pessoal que eles conseguem tudo, é o bolso recheado de dinheiro, é tudo fácil para eles, andam de carro importado. Irmão, você não entendeu que o diabo joga essa para poder derrubar você? Você não entendeu que é dessa maneira que ele vem derrubando os cristãos há muito tempo? Paulo disse uma coisa interessante: Senhor, a tua graça me basta. Amém? Nós lemos o 4, Provérbios 4, verso 14, não foi? Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Nós temos aí Provérbios 24:1 para ler, vamos lá. Não tenhas inveja dos homens, o quê? Malignos. Nem deseje estar com eles. Nem deseje estar com eles. Eu tenho uma paixão, tenho não sei o quê. Pois largue, irmão. Abre mão desse negócio. Eu tenho uma amizade com fulano. Você não tem que ter amizade do seu. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Quem está entendendo? Eu estou tentando fazer com que você viva um cristianismo e não uma religião. Não adianta só você seguir uma religião, você não vai para o céu. Mas quando você é capaz, presta atenção, quando você é capaz de seguir verdadeiramente o cristianismo, você consegue colocar padrões na sua vida espiritual que estão acima dos padrões normais. É aí quando alguém diz, rapaz, tu está ficando neurótico, tu está ficando, como que chama? Fanático. Será que isso é fanatismo ou isso é convertimento? Se Josafá tivesse sido fanático, ele não tinha se unido a Acabe e não tinha quebrado a cara. E não tinha caído em maldição. Se muita gente que eu conheço não tivesse casado com uma pessoa errada, não estava sofrendo hoje. Eu conheço um cara que ele casou com uma mulher que era tão endemoniada, mas tão endemoniada, mas tão endemoniada, que de vez em quando ele acordava com ela em cima do pescoço dele, querendo matar ele. Possessa. O coitado dormia com o olho fechado e o outro aberto, morrendo de medo de morrer. Sabe o que é isso, irmão? Má associação. E quando a mulher ainda leva a sogra do pobre, do desgraçado para dentro de casa? E a sogra é o cão comendo mariola? Aí em vez de um é duas. Duas tribulações dentro de casa. Aí depois ela ainda traz o problema da irmã, do não sei quem, e não sei mais o que, e vai desgraçando a vida do pobre. E ele fica olhando para o céu e lembrando quando ele era gente.
E vice-versa. Meu irmão, Jesus ofereceu um fardo leve. Quem quer um fardo leve? Então manda a sogra embora. Amém ou não amém? Cada um na sua casa. Manda embora. Vai para tua casa. Abençoada. Você está em fase terminal? Não, senhor, então vá para casa. Não puxe sardinha para o seu lado, que não vai vir um tubarão. Quem quer ser bem casado? É você e sua mulher. A Bíblia diz, uniciar o homem a sua sogra, a sua mulher. Os dois serão o quê? Uma só carne. Não está falando em sogra, em sogro, em genro. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pior quando casa tem uma filha e a pobre casa com um pobre, miserável, desgraçado, que preguiçoso, e ainda vai para dentro da casa do cara. Ser sustentado. Ainda chama o cidadão de... Ele é um pai para mim. É lógico, ele te dá tudo. Isso é má associação. Quem quer ser próspero? Quem quer ser abençoado? Então tira os problemas de dentro de casa. Não traz mais não. Não já chega os teus não? Aí fica trazendo, acumulando. Daqui a pouco tu morre, rapaz. Pastor, é porque o senhor sabe, né? A gente é família. Não, meu irmão, aí já virou uma gangue. No dia que alguém casar com a minha filha, ou ele sustenta ela, ou então, meu irmão, nem casa. Eu vou ter que saber bem direitinho o pedigree dele todo. Se for preguiçoso, cai fora, rapa fora. Não vou deixar ninguém casar com a minha filha, ou o meu filho se casar para ficar na casa de sogro. Quem está entendendo isso? Cada um no seu canto. Abra aí em 1 Coríntios 5. Tem umas pessoas que se aproximam da gente dizendo que é irmão em Cristo, né? Aí você fica amiguinho. Quem tem os amiguinhos de Cristo? Tem ou não tem os amiguinhos de Cristo? Eu sou contra essas amizadezinhas de Cristo. Eu vou dizer por quê. Porque tem uns amiguinhos de Cristo que só se aproximam da gente para derrubar a fé da gente. Os irmãozinhos da igreja começam a se aproximar, começam a se aconchambrar. Quando você vê que não, está tomando seu tempo, você não tem mais tempo para orar, não tem tempo mais para ler a Bíblia, não tem tempo para nada, só para ser sugado por aquela pessoa. E a gente não está aqui para isso, irmão. Nós estamos aqui para ganhar almas e crescer espiritualmente. Amém? Vamos lá. Versículo de número 11. Mas agora vos escrevo, olha o que Paulo diz, que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso. O cara é devasso? Fala palavrão? Hein? Fala besteira? Conta coisa que não deve? Pula fora. Não é teu amigo. Amém? Entendeu ou não entendeu? É minha amiga, minha melhor amiga. Só fala besteira, falando coisa que não deve? Pula fora. Não é amiga. For devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal não, nem sequer comais. Pois que me importa julgar os que estão lá, estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora, tirai esse iníquo do meio de vós. Amém? Então você está ligado com uma pessoa que tem esses traços, passa fora, irmão. Passa fora. O que é que tu quer com um cara que tu vê que é avarento, que é devasso, uma mulher que é devassa, avarenta, idólatra, fica só criticando a tua fé, o teu Deus, a tua igreja, fica se maldizendo de tudo? Pula fora. Vá para o versículo 14 do capítulo 6, de 2 Coríntios.
2 Coríntios 14. 2 Coríntios 6, 14. Olha o que a Bíblia diz. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial, ou que parte tem um crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o quê? O que é que eu digo sempre para você? Nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá no verso 17. Pelo que? Saí vós do meio deles. E o que? Separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a ordem é que você se separe de quem não presta. Quem está entendendo? Sabe qual é o resultado de quem se une a quem não presta? Primeiro resultado, diga primeiro resultado. Números 33. Mas se não lançares fora os habitantes da terra de diante de vós, diga assim, Deus deu a terra, mas mandou lançar fora os que lá estavam. Mas se não lançardes fora os habitantes da terra de diante de vós, os que deixardes ficar, quem você deixar ficar, vos serão como espinhos nos olhos. Quem já teve um espinho no olho? Pelo menos um pozinho assim, enchendo o saco. Não é chato? Né? Pois ele está dizendo que vai ser como um espinho dentro do olho. Se você não lançar fora, quem você não lançar fora da sua vida vai ficar impregnando, vai ficar tentando destruir você o tempo todo, tirando sua visão. Os que deixar de ficar, vos serão como espinhos nos olhos, e como abrolhos nas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Então o certo é o quê? Tirar do meio. Amém ou não amém? Uma segunda coisa que acontece quando você se associa a quem não presta, 1 Reis 11, 2. Seja por que motivo for, por motivo religioso, por motivo afetivo, emocional, etc. Por uma questão comercial, vai vir tribulação se você não cortar esse negócio. 1 Reis 11, 2. Perdão, 11, 1 e 2. O rei Salomão recebeu sabedoria, mas foi totalmente burro em se unir a várias mulheres. E cada mulher que ele trouxe para ele, trouxe um Deus para ele também. Olha só. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. A ordem de Deus é que ele não tivesse nenhuma estrangeira, mas ele foi pegar um bocado. Além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel, não ireis para elas, nem elas virão para vós. O que foi que derrubou Salomão? Isso aqui. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Amor é coisa boa, pessoal? É. Mas tem hora que perverte o coração da gente, ou não? Ah, eu amo. Aí fica escutando música no quarto fechado, chorando feito besta. Vai orar, irmão. Deixa de ser bobo. Satanás está ganhando você no sentimento. É ou não é? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 17, 18 anos. Rapaz, eu tinha sido cruel demais, ó. O que tinha de mocinha que tinha rapado fora, que eu não tinha nem um pestanejar de olhos. Porque, rapaz, a gente se ilude com muita coisa, né? Ou com quase nada. Quando a gente é jovem, a gente pensa que qualquer coisinha é muita coisa. E quando a gente vai ficando velho, a gente pensa que tudo não vale nada.
É ou não é, pessoal? Olha o que Salomão diz no final da vida. Vaidade, tudo é vaidade. Mas no início ele abre os braços para não sei quantas mulheres, cai em prostituição, idolatria e tudo. Quando ele fica velho, isso é só vaidade, isso é só vaidade. Balangando o beiço, sem dente, era tudo vaidade. Os dentinhos tudo na boca, pronto, era o garanhão. A mentalidade que você tem agora não é a que você vai ter na minha idade. E a que eu tenho agora não é a que eu vou ter quando eu chegar na idade, por exemplo, do Nailton. Então, vai mudar, diga, vai mudar. É melhor que a gente amadureça ou não? Rápido, a Bíblia serve para fazer isso aqui, ó. Amadurecer você rápido, para você não fazer besteira. Porque você fica fazendo uma besteira atrás da outra. Então, se você não amadurece rápido, se a palavra não te amadurecer, você vai sofrer as consequências. Então, olha o que diz. Que ele se apegou, diga, ele se apegou por amor. E sabe o que foi que isso fez com ele? Segunda coisa, a primeira, miséria, né? Você pode ver. Se você não expulsar da sua terra, a tribulação vai vir a miséria. A segunda coisa, como ele trouxe para ele por amor aquelas mulheres, ele apostatou da fé dele. A fé dele era em um Deus. Ele passou a ter quantos? Vários. Só de quebra, você ter noção, eram as 900 mulheres. Imagina quantos deuses. Segunda Crônicas 19:2, nós lemos, quando Josafá volta da batalha, Jeú, filho de Hanani, repreende ele e diz, olha, presta atenção, Josafá, devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Tu devia ajudar o ímpio, se associar ao ímpio e amar aquele que odeia a Deus. Quem é que odeia a Deus? Aquele que não quer servir a Deus, aquele que não quer se entregar para Deus, aquele que não quer viver eternamente com Deus. Você devia amar esse tipo de gente? Sim ou não? Qual foi a derrota do rei Josafá? Se associar a quem não amava a Deus. Pergunta para o seu irmão, você tem se associado a quem não ama a Deus? A quem corrompe o teu coração e o teu caminho? Simão Pedro, lá em João 18, eu não vou pedir para você abrir não, ele ficou em pé, observando de uma porteira, a prisão de Jesus, tudo que estava acontecendo. E porque ele estava no meio de ímpios, ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Quando você está no meio dos ímpios, você nega a sua fé. Quando você se associa ao ímpio, você está negando a sua fé. Eu estou sendo bem rápido para a gente chegar ao final. 1 Coríntios 15, verso 33. Quero terminar essa parte dizendo isso. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Se você é amigo de um pastor que ensina tudo errado, você vai andar todo torto. Pastorzinho liberal, pastorzinho que não está nem passando doutrina, tu vai ser uma ovelha torta. Vai ser um soldadinho torto. Tem aquela música do soldadinho torto, da ovelhinha torta? É só você associar quem não deve, irmão. Então nós temos que ter muito cuidado, porque as más companhias, diga para o seu irmão, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Quem tem amigo aqui que é homossexual, lésbica ou os dois, bissexual, aí você diz assim, pastor, não tem nada a ver, é só amigo meu, né? Não tem nada a ver, é só amigo seu.
Traz ele para a igreja. Vem não. Não quer vir não. E se vier, vem uma vez e depois mete a chibata. Traz para a igreja, irmão. Ah, eu não quero o teu Deus, eu não quero tua fé, eu não quero... Ah, não quer não? Então você também não pode andar comigo. Porque na hora que um cidadão ou uma cidadã dessa entra na sua casa, o que ele traz com ele vai trazer tribulação para a sua casa. Quem sabia disso? Teve uma irmã aqui que me pediu oração. Pastor, foi uma moça macumbeira para minha casa, passou um final de semana na minha casa. Pastor, que tribulação eu passei, que final de semana do cão eu vivi. Mas lógico, esse negócio de amizade com quem você sabe que não quer Jesus, irmão. Hein? Diga assim, na fé, nós temos que ser puros, não misturados. Amém? Você pensa que Josafá fez o quê? Parentesco com Acabe. E ele se deu mal. Essa amizade que você nutre com quem não quer Deus vai destruir você, ou então, sabe? Ou você ganha a pessoa te ganha para o mundo. A pessoa chega na tua casa, quer que você veja coisa que você não deve, quer que você ouça música que você não deve, começa a falar coisa que não vai edificar, e a Bíblia diz que o que não edifica, destrói. Outro dia eu falei com uma moça aqui que ela tem mania de levar gente para a casa dela. Aí eu falando com ela, eu digo, você não devia levar ninguém para sua casa. Não, porque pastor, é amizade. Sim, amizade. Aí entra uma pombageira, fica de olho no teu marido, andando de roupa curta dentro da tua casa. Ou não é? É ou não é, pessoal? A maior parte das mulheres que eu conheço que foram traídas pelos seus maridos foi com a melhor amiga, com a vizinha. Nunca foi distante. Às vezes até irmã de sangue. Porque muita intimidade dentro da sua casa. Aí anda de shortinho, anda de blusinha, não sei o que, transparente. É ou não é? Tá vendo? Todas as mulheres estão dizendo é. Como eu brinco, estão calangando, fazendo assim, ó. Mas continua vacilando. Ah, meu marido é crente. Ele é crente, mas ele não deixou de ser homem, minha filha. Você tem que impor regra na sua casa. Espera aí, por aqui o maligno não passa. Você é minha amiga? Quer entrar na minha casa? Então se traje de uma forma respeitosa para entrar no meu lar. Amém ou não amém? A bicha vem com o seio todo aberto, o decote, bem aqui no umbigo. Entra na sua casa. O marido vai olhar o quê? Com os olhos verdes dela? Aí você vai e diz, eu vi, viu, quando tu olhou para o decote dela. Aí o cara diz, também só tinha decote para ver? Não tinha mais nada no seu decote? Desculpe, mas burra é você que faz o convite. Ou que aceita na sua casa. Ou não é, pessoal? Má companhia corrompe os bons costumes. Agora, quando você escolhe boas companhias, está lá no Salmo 119, versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem. Eu só sou amigo de quem teme a Deus. Eu não saio com muita gente. Você sabe por que eu não saio com muita gente? Porque eu não gosto de gente que fala besteira. Meu ouvido não é lata de lixo. Eu não gosto. Se o cara falar um palavrão perto de mim, eu já começo a dar distância. Não dá. Então tem coisa que a gente não dá para se unir. Olha aqui. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A pessoa guarda os preceitos de Deus, então você pode andar com ela. Porque quando você está andando com ela vai te regrar também. Ela vai te ajudar. Ela vai dizer, epa, não é de Deus não esse negócio aí, vamos pular fora. Amém? Tem gente que você considera chata por causa disso, mas essas são as melhores pessoas de andar com você. São as que te repreendem, te exortam,
na hora que você precisa ser exortado. Esses são os companheiros de Deus, que temem ao Senhor. Ei, vamos sair daqui, esse clima aqui não está legal não. Vamos sair daqui, esse negócio não está bom não. Amém? Provérbios 2:20. Provérbios 2:20. Assim andarás pelo caminho dos bons. Pelo caminho dos bons. Guardarás as veredas dos justos. Amém ou não amém? Pelo caminho dos bons, você vai guardar a vereda dos justos. E para concluir, 2 Tessalonicenses 3,14. Ordem apostólica do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Não é minha, embora eu tenha autoridade para dar ordem, mas é daqui, viu? Veja. 2 Tessalonicenses 3,14. Põe aqui para mim. 3,14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Amém ou não? Meu irmão, note, se a pessoa que está perto de você, ela não quer obedecer a Deus, não se associe com ela. Quando Jeú foi destruir a família de Acabe, abra só para terminar, tá? A palavra termina aqui, 2 Reis 10:15. Quando Jeú foi destruir a família de Acabe, ele disse uma coisa, Marcos, tremenda, que você devia perguntar a todo mundo que chega perto de você. Tremendo. Isso eu guardei no meu coração para não pecar contra Deus. Olha o que ele diz. Partindo dali, encontrou-se, isso ele estava indo para destruir a família de Acabe. Encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro. Quer dizer que Jonadab já vinha ao encontro, sabendo que Jeú ia destruir a família de Acabe. Então Jonadab estava atrás de Jeú para se unir a ele. Saudou Jeú. Diga assim para o irmão: Pai do Senhor. Saul. Saudando, vá. Pai do Senhor. Pronto. Pega a mão do irmão, vai. Saúde ele aí. Pai do Senhor. Agora faça a pergunta. Continua segurando a mão. E lhe perguntou: reto é... Olha nos olhos do irmão, na bola preta. Reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? Respondeu Jonadab: é. Então, se é, dá-me a tua mão. Ele lhe deu a mão e Jeú o fez subir consigo ao carro. Então vamos para a batalha junto. Amém ou não amém? Então vamos lutar junto, não contra mim. Porque Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Então, se o teu coração é com Cristo, tome a minha mão e me ajude nessa batalha para vencer e ganhar almas para o Evangelho. Se o teu coração é como o meu coração é com o teu, eu quero te salvar. Tu quer me salvar? Ore por mim. Ore por mim. Evangelize junto comigo. Faça a obra junto. Invista na obra de Deus. Não, pastor, o meu coração é com o teu, mas só quando eu quero. Só de vez em quando. Só quando dá certo. Só quando eu vou com a sua cara. Então você não é. A pessoa que é de Deus, que deve andar com a gente, é aquela que não abre mão, que tem retidão. Ele disse: o teu coração é reto como o meu é contigo? Agora o cara está aqui, escuta bem essa. O cara está aqui, maior pilantragem do mundo, se fazendo de crente. Não é dizimista, não é ofertante, não evangeliza. Aí quer se juntar com a ovelha da igreja, está tendo relação sexual com a ovelha para poder destruir a alma dela.
fica dizendo para a moça ou para o rapaz, é vice-versa. O negócio aqui é para lá e para cá, viu? Eu te amo. Ô frase, viu? E a pilantragem no meio do mundo, fazendo tudo errado. Distanciando a ovelha da igreja. Falando mal da obra de Deus. Criticando o pastor, criticando a hora de culto, criticando tudo. Só tem boca para falar o que não presta. Ainda diz que é teu amigo. Ainda diz que quer ser teu marido ou tua esposa. Ainda diz que é teu irmão em Cristo. Querido, passa fora esse povo, irmão. Você quer ir para o céu? Sai de perto dessas pilantragens todas. Pastor que só quer o teu dinheiro, pula fora, meu filho. Pastor que só fica dizendo para você coisas materiais, pula fora. O reino de Deus não é desse mundo. Tu está sendo trabalhado para ir morar no céu, não é na terra. Ninguém pode medir a fé de ninguém pelo que tem materialmente, irmão. Quer saber? Me pergunte, por quê, pastor? Pergunte bem alto, por quê, pastor? Porque Jesus não tinha nada e ele é o Filho de Deus. Porque o maior profeta da Bíblia se chama João Batista e não tinha dinheiro. Porque Pedro disse, eu não tenho o quê? Prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Como é que estão medindo hoje a tua fé? Pelo teu carro? Ah, tu não tem fé para ter um carro bom, não. Tu não tem fé para ter uma casa boa, não. Tu não tem fé para prosperar, não. Meu filho, isso é pilantragem sem vergonhice. A pessoa que quer te abençoar está te ensinando a lavar as tuas vestes diante do Cordeiro. Está te ensinando o caminho do céu, está te ensinando a palavra viva. Está te mostrando o caminho da eternidade. A riqueza é lá em cima, não é aqui na terra, porque Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Por favor, isso que eu estou pregando, coisa linda, isso que eu estou pregando, em 1980 e 70 se pregava. Por favor, olhe para mim. Parou de pregar isso nos anos 90 e alguma coisa, 2000 alguma coisa. Sabe por quê? Porque entraram igrejas com mentalidade diferente da Bíblia. São verdadeiras seitas que se formaram, vieram lá dos Estados Unidos o pensamento. São filosofias, são pensamentos, sabe, totalmente heréticos. Heresia pura. E aí passou a se cumprir o que uma mulher chamada Helena Blavatsky, em 1775, teve uma visão de que as pessoas seriam amantes de si mesmas, de que elas olhariam para o corpo, para as coisas materiais. Ela, cheia de demônio, tacou essa profecia no movimento chamado Nova Era. E o que é que a igreja está vivendo hoje? Um período de nova era. Por quê? Porque as igrejas estão misturadas. A doutrina está misturada, é sã doutrina misturada com doutrina de homem, misturado também com doutrina de demônio. Paulo falou a Timóteo que haveriam homens que trariam doutrina de demônio. É ou não é? Por favor, se você me encontrar na Bíblia, a palavra descarrego, eu te dou tudo que você quiser. Tem? Porque é doutrina de demônio. Não tem e nunca vai ter. Não tem e nunca vai ter. Se você fizer uma análise de todos os apóstolos, de todos os profetas antigo testamentários, não tinha um rico. Por quê? Que hoje, para ser profeta, tem que ser milionário. Para ser apóstolo de Cristo, tem que ser milionário. Para ser filho de Deus, tem que ser rico. Então o pobre que não tem nada ou que tem só uma bicicletinha não é filho de Deus porque é pobre. Que conversa é essa, meu irmão? Que evangelho imundo é esse? O espírito do anticristo está na terra difundindo apostasia. Nós temos que nos livrar do mal. Amém?
A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, afaste-se da aparência do mal. Se tem uma aparência maligna, se afaste. Pelo amor de Deus, na minha época, quando eu era garoto, quem se vestia de branco era pai de santo, ou então era pai de santo, ou então aqueles caras de espiritismo, né? Espiritismo, centro espírita. Hoje tem pastor que se veste de branco, tem hora que se veste de preto, tem hora que... Poxa! O povo passando numa água cheia de coloral, dizendo que é o mar vermelho. Que diabo é isso, irmão? Precisa abrir o mar vermelho de novo? Eu preciso voltar à prática do Antigo Testamento para dizer que Deus existe? Quem foi que te ensinou a viver outra palavra? Não, vamos pegar a vassoura santa, a vassoura que você pega, você dá R$100. Ô, vassoura cara, R$100 uma vassoura, né? Não, mas tem vassoura de 1.000 também. Aí você pega e vai varrer toda a impureza espiritual da sua casa. Isso aí é coisa... Rapaz, isso é coisa do cão, rapaz. Isso é mandiga. Você já leu o livro de São Cipriano? Tá lá, tá escrito. Aí você vai pegar a rosa, você vai dar uma oferta, pega a rosa, porque de graça você não pega nada. Aí você leva a rosa para casa, ela vai chupar o que tem de demônio da sua casa. Aonde que a Bíblia diz isso? Não, mas é a rosa de Saron. Meu filho, rosa de Saron é um nome dado a Cristo. Mas em nenhum texto bíblico diz que ela vai chupar nada. Sabe por que ela secou? Porque não estava no seu local certo, ela não estava na planta. Quando você arranca qualquer ser vivo do local, ele morre. Você leva uma rosa para casa, dê um buquê de rosa para sua mulher. Amanhã está tudo morto. Só serve na hora. Bote dentro da água, bote o que for, vai morrer do mesmo jeito. Morre ou não morre? Aí a pessoa diz, não, vai chupar porque tu é burro. Vai dar teu dinheiro para isso. Irmão querido, pense numa coisa. João 8 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Salvação não se compra com dinheiro. Salvação foi comprada com sangue. O sangue de Jesus. Relacionamento com Deus não se paga, se vive. Se vive. Entenda isso. Quando eu quero me aproximar dele, eu faço a vontade dele. E aí eu me aproximo dele. Amém? Pastor, será que Deus quer vitória ou derrota para mim? Eu nunca vi um pai querer o mal para um filho. Mas eu vou te contar que na Bíblia, todas as vezes que o povo de Israel desobedeceu a Deus, foi chibata. E todas as vezes que eles foram obedientes, Deus abriu portas, abençoou. Então não é a rosa, não é a vassoura, não é a água com coloral, não é o véu. É a obediência. A Bíblia diz que ele disse, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Eclesiastes. Eu perguntei para um pastor, vou dar o nome de pastor só para quebrar o galho dele. Eu perguntei a um pastor, disse, pastor, para que esse véu aí no altar da igreja? Não, isso é o véu da separação. Véu da separação, deixa eu ver, véu da separação. Eu gosto tanto dessas coisas. Quando vem essas coisas para mim, eu fico doido. Véu da separação, então vamos nós. Pastor, me diz, para que esse véu aí? Aí ele disse, o senhor não sabe? Eu vou lhe explicar. Quando você passar por ali, você vai entregar 20% do que você ganha, e você vai vencer toda a separação, tudo que tiver amarrado vai sair da tua vida. Ah, entendi. Quer dizer que está lá em Mateus, acabei de abrir aqui.
Está em Mateus, que ele rasgou o véu do alto a baixo. Foi ou não foi? Quem leu? Quem rasgou foi Deus. Aí vocês vieram e colocaram no lugar o véu que Deus rasgou para pedir dinheiro. O véu que separava o homem de Deus, o véu que foi rasgado com o sacrifício de Cristo, vocês estão anulando o sacrifício de Jesus para ganhar dinheiro? Pilantragem. Sim ou não? Sim ou não? Mas tem gente doida que aceita. Tem gente maluca que recebe isso aí como profecia, como palavra. Tem gente que acredita, irmão. Tem gente que aceita e aí vai em frente. Por quê? Porque infelizmente tem gente que foi feito para ser preso e morto. Tem gente que está nessa situação espiritual. Então, diga assim, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele disse: a ti, Senhor, eu te entrego o meu espírito. E então, ele morreu. Diga, houve um tremor de terra, e o véu que separava foi rasgado do alto a baixo. De novo, do alto a baixo. E agora, irmãos? Diga, e agora? Não há mais nada que separe o homem de Deus. Diga, só Jesus Cristo salva. Amém. Como que ele rasgou o véu e alguém vai e coloca de volta? Como que ele rasgou o véu e vai alguém e constrói de novo? Quem lembra de Jericó? Quem lembra? Josué disse, quem reconstruir vai pagar o início da construção com o filho mais velho e o final dela com o filho mais novo. Ou foi o contrário? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Morreram os dois. Quem construiu Jericó se ferrou. Perdeu. Diga, perdeu. Por que perdeu? Diga, por que perdeu? Porque foi bobo. Não acreditou na profecia que estava escrito lá pelo profeta Josué, homem de Deus. Amém? Quem crê que a palavra de Deus é verdadeira? Então, se eu colocar um véu aqui hoje, você vai acreditar que tem que passar por ele? Hein? Tem certeza? Ainda que eu te garanta que vai dobrar teu salário? Que você vai ter um carro importado, uma casa, uma fazenda, e eu vou mostrar aqui 50 pessoas dando esse mesmo testemunho, porque todo marketing é assim. Quem já trabalhou com marketing? Quem já trabalhou com marketing? Esse negócio de Herbalife, como é que chama? Rinode, quem mais? Forever. Como é que é? Bota os caras nos carros importados, BMW, Mercedes-Benz, aí mostra, aí você fica com o olho assim, ó. Saindo da caixa, aí diz, olha, tu vai alcançar a estrela prata, vai ganhar essa moto. Se for a estrela de bronze, tu vai ganhar esse carrinho aqui. Mas se for de ouro, negão, prepara para o BMW. Vai viajar para os Estados Unidos, para o Japão, para a cochichina preta. Tu começa a ficar doido. Porque o homem tem o olho rasgado. Sim ou não? Abra aí, por favor, em Mateus 27, 51. 50, né? Depois do 51. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Por que não de baixo para cima? Não é mais fácil eu, homem, rasgar aqui de baixo para cima, sair rasgando? Mas quem rasgou não foi eu, foi Deus. Então tinha que ser lá de cima para baixo. Você sabe a largura do véu? Isso aqui, ó. Não é véuzinho daqueles transparentes, não. Estou falando de um véu mesmo. Era grosso assim. Você que é malhador, fosse lá, você morria e não rasgava.
6 homens aqui pegando um de cada lado não rasgava. Mas tinha que ter um que é poderoso e forte o bastante para rasgar lá de cima para baixo. A altura era mais alta que isso aqui, então não tinha quem subisse, irmão. Do alto a baixo, para saber que não foi coisa de homem, foi coisa de quem? De Deus. E aí diz: e eis que o véu se rasgou do alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. Amém? Pronto. O véu se rasgou. Então não tem mais por que eu fazer separação entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fique de pé. Quem hoje está cansado de se associar ao erro, quem hoje entende que já aguentou muita heresia no pé do ouvido, quem hoje entende, pastor, olha, eu já aceitei tanta mentira religiosa, por causa de problema de saúde, por causa de problema financeiro, porque sempre é problema. Ninguém vai para uma igreja se não tiver problema nenhum. Difícil isso. Geralmente você vai quando você está nas últimas. Aí ali você ganha uma bênção. E eu vou dizer, uma manifestação de milagre, tome cuidado, que pode acontecer numa igreja evangélica, numa igreja católica, num terreiro de macumba, num centro espírita, num canto qualquer. O diabo também tem poder para enganar, sim ou não? Deus não se associa com mentira. Então lá, quando alguém está mentindo e faz milagre, é o diabo que está enganando, não é Deus. Aí você diz, foi lá que eu fui curado do câncer. Foi lá que eu fui curado de um tumor. Então lá é que é o certo. A gente não mede assim, irmão. O certo e o errado depende de um só critério. Palavra, ensino. Amém? Não é experiência, como muitos acham. Não, eu estou tendo uma experiência aqui de cura, então o certo é isso. Por que você acha que tem muita gente que acredita no Chico Xavier até hoje? Porque foi curado lá. Porque foi escrito uma carta dizendo um bocado de coisa da pessoa que era da família de quem morreu. A pessoa chega lá e, poxa, é o fulano que morreu mesmo, está falando comigo. O diabo tem poder para enganar, se possível, até os escolhidos. Abra seus olhos, entenda que o critério, o crivo é a palavra. Diga a palavra. O povo, Oséias 4:6, é destruído porque lhe falta conhecimento. Conheça a palavra e o espírito da palavra, que é o Espírito Santo. É ele que te dá discernimento do bem e do mal. Ele que te faz entender as coisas que você não entende. Ele que te faz perceber qual é a artimanha do inferno para te destruir a alma. Como que Deus vai formar uma legião de avarentos, de gananciosos? Como que Deus vai preparar o reino da terra quando Ele disse, eu vou preparar o quê? Lugar. Alguém leu isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Eu vou preparar-vos lugar. Então o lugar que Ele foi preparar não foi aqui, foi aonde? No céu. A casinha, o apartamentinho, o sítiozinho que você comprar aqui na terra, meu filho, isso é passageiro. Quando você morrer, quem é o dono daquilo ali? É quem ficou. Quando quem ficou morrer, quem é o dono dali? Quem ficou depois dele. E se não tiver nenhum, é do governo. Ninguém leva nada dessa vida. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.